O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, queridos telespectadores aí da TV Batatais, ouvintes da Rádio Difusora, da Rádio Ativa Comunicações, internautas da Rede Santa Rita de Comunicações. Hoje, nesta leitura do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vemos um esforço que Abrão, aqui ainda era Abrão, que ele faz para evitar a discórdia. Ele abre mão do seu direito de escolher primeiro, passa para que o outro possa escolher, sem impor ao outro nenhuma condição, sem pedir ao outro nada em troca. Será que nós seríamos capazes de agir assim para evitar a contenda, para evitar a briga, para evitar a confusão? Deixar que o outro escolha primeiro? Vejam que no seu discurso com o sobrinho Ló, ele vai dizer: eu não quero que haja discórdia entre nós. Nós somos irmãos. Os nossos pastores começaram uma discussão, mas nós temos toda a terra diante de nós. Então, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não precisamos de confusão. E aqui, às vezes, fico a pensar, como seria bom se quando a gente vai dividir a herança, fosse assim. Os irmãos, quando o pai e a mãe morrem, e aí na hora de dividir a herança, pudesse deixar. Pode escolher você, não tem problema nenhum. Mas na verdade, infelizmente, às vezes nesses momentos, se coloca o bem material em primeiro lugar. Num total desrespeito à memória daquele que acabou de partir, daquele que faleceu. O Padre Neuci já viveu muitas situações assim, e eu também. O absurdo que a gente fala aqui, vocês às vezes acham que não. E talvez vocês já tenham visto isso também. Mas eu já vi a briga começar no velório. Eu já vi a briga começar ali na beira do caixão. E não foi uma vez, não, foram várias, Padre? O senhor também com certeza viu. Teve uma vez que eu achei um absurdo, porque não queriam deixar um irmão entrar para ver a mãe que estava morta, porque aqueles outros irmãos que estavam ali diziam assim, agora ele veio porque quer herança, porque quando estava viva não ia visitar. Ora, respeita pelo menos aquele momento, se o outro errou, se o outro falhou. Então, esta leitura vem nos ensinar isso. Quantas confusões nós poderíamos evitar se pensássemos como Abraão pensou nesse momento. Depois, nós vemos aqui Jesus no Evangelho dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição.
Esse alerta que Jesus faz no Evangelho de hoje, São Mateus, ele é muito atual, super importante. Por que eu digo que ele é atual? Porque hoje em dia nós somos levados a escolher o mais fácil. Hoje em dia nós somos levados a escolher aquilo que é mais cômodo, aquilo que não vai dar muito trabalho. E principalmente aquilo que é mais vantajoso para nós. Mesmo que essa vantagem para mim significa prejuízo para o outro, que às vezes está mais necessitado. Vejam um exemplo da fila das vacinas. Quantos atestados falsos, mentiras. Por quê? Porque está pensando somente em si. É claro que pelo mundo inteiro nós tivemos um certo regramento, porque vocês imaginam se não tivessem esse regramento. Eu duvido que tivesse algum pobre vacinado. Não teria nenhum pobre vacinado, porque os ricos comprariam tudo primeiro, aí depois o que sobrasse. Quando eu fico vendo a briga, às vezes eu fico imaginando assim, né? Mas na hora que fizeram, para onde que ia vender primeiro? Para a Europa e para os Estados Unidos, o primeiro mundo. Aí depois, se sobrar, aí a gente vai vendendo para os latinos, para os africanos. Então, quando Jesus diz, será que a vantagem que você está levando não está trazendo prejuízo para alguém? Outro ponto importante para se destacar é que às vezes também nós somos levados a concordar com um ditado que diz popular, um jargão, que não é cristão. Preste atenção no que eu vou falar. Esse ditado popular não tem nada de cristão, porque ele diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Eu não sei de onde tiraram isso. A voz do povo é a voz de Deus. Eu repito, não. A voz do povo não é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é a voz de Deus. E quando a gente diz que a voz de Deus é a voz de Deus, a gente pode emendar, mesmo que o mundo inteiro discorde da voz de Deus, mas ela continua a voz de Deus. E nós cristãos não podemos abrir mão desse que é um tesouro preciosíssimo, porque ele deixa a sua voz entre nós, através da sua palavra, que fala em toda a liturgia aos nossos corações. E pergunta-se, quando a gente ouve se dizer isso, será que a maioria está sempre certa? Será? Pelo dizer de Jesus, não. Porque no Evangelho Jesus diz categoricamente que a maioria entrou pela porta larga, da perdição. E ele diz, pouquíssimos entraram pela porta estreita, pelo caminho mais difícil. Então, aqui nós já estamos vendo pelo Evangelho que a maioria não estava com a razão, a maioria não está com a razão. Então, não é sempre que a maioria, porque a maioria é que a maioria vai ter razão. E onde está hoje a maioria? Pergunto para você que está em casa, onde está a maioria? Está diante de Jesus em adoração? A maioria está diante do pobre? A maioria está diante do doente? Não. A maioria talvez esteja aí nas redes sociais. Porque hoje, todos viraram gurus, dão conselhos, autoajuda quando não conseguem ajudar a si mesmos. Nós precisamos estar atentos a isso. Tem tanta gente que virou médico na rede social, passa receita. Tem outros que viraram cientistas, jornalistas, religiosos piedosos, que até fazem chorar. Será que eles estão certos só porque são a maioria? Nós, como cristãos, precisamos questionar.
Não podemos pegar essas coisas embrulhadas, essas coisas prontas e abraçar como se fosse a verdade. Ah, mas como é que eu vou saber se é verdade ou não? Primeira coisa, que Jesus é a verdade. Então, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra o Evangelho, não pode ser bom. Não vem de Deus. Mesmo que a maioria esteja a favor daquilo. Então, se por acaso amanhã me provar por A mais B que a maioria é favorável ao aborto, aí eu vou ser favorável ao aborto? Não, vou continuar sendo contra. Mesmo que não gostem de mim, mesmo que me façam um monte de coisas, mas essa é a verdade. É uma verdade que a nossa fé abraça. Nós temos que perguntar, quando falamos para o caminho cômodo, para todos aqueles que realmente se dedicam ao reino de Deus, quantos bispos realmente no seu ministério se entregam, quantos padres se dispõem, como eu disse a semana passada, a celebrar missa todo dia, quantos padres se dispõem a ficar no confessionário, quantos padres se dispõem a atender as pessoas, quantos diáconos se dispõem a buscar a caridade, quantos agentes de pastoral se querem trabalhar, pôr a mão na massa. Meus irmãos, Jesus nunca conseguiu arrastar a maioria. E até hoje nós cristãos não somos maioria no mundo. Eu faço sempre questão de repetir isso, porque tem hora que dá a impressão que nós somos a maioria. Os cristãos no mundo devem girar pouco mais de 2 bilhões de habitantes, para um total de população de mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes. Então vocês estão vendo que nós não somos maioria. Nós somos a minoria que segue Jesus Cristo. Nós somos uma minoria que optamos por essa porta estreita, para se colocar a serviço dos irmãos, para sofrer com eles, e não para sugar os irmãos, e não para usufruir, para explorar os irmãos. Quando se fala em porta, nós não podemos esquecer que Jesus, no Evangelho de João também, ele diz: eu sou a porta. E ele, Jesus, então, é a porta estreita. Satanás é a porta larga. Isso é bem claro. Nós não podemos ter dúvidas em relação a isso. E quando nós, então, estamos no meio de uma terrível pandemia, nós temos que perguntar como olhar para o futuro com esperança. Como que nós cristãos fazemos para não deixar que o pessimismo tome conta de nós? Como nós podemos fazer para não nos deixar influenciar pelos corvos de plantão? Porque o que mais tem é corvo. A resposta é muito simples. É só nós entrarmos pela porta das ovelhas. É só nós estarmos com Jesus Cristo, que é a porta. E aí, meus irmãos, a esperança vai fluir dentro do coração de cada um de nós. Certeza temos que a tempestade vai passar. E que se nós não estivermos aqui o dia que essa tempestade passar, para testemunhar que por ela passamos, é porque nós já estaremos na glória. Isso para os cristãos que realmente professam essa fé no Senhor Jesus Cristo, no seu senhorio. E eu quero aproveitar também hoje, porque quando a gente celebra, né, a gente fala hoje uma missa em honra à nossa patrona Santa Rita de Cássia. Uma mulher que foi pela porta estreita, ela não escolheu as facilidades da porta larga. Uma mulher que sofreu as perseguições, tanto dos familiares, depois das religiosas e uma série de outras coisas. E hoje eu acho interessante falar, padre, porque a igreja celebra, e eu acho interessante falar por causa do momento em que nós estamos vivendo. A igreja hoje celebra, talvez muitos nunca tenham ouvido falar, dois santos, cuja a memória não é obrigatória, obviamente, mas que são mártires da Inglaterra.
um chamado São Thomas More, que era um advogado, catedrático, e o outro chamado John Fisher. Esse advogado, casado, pai de 4 filhos, cristão raiz. Você sabe o que eu quero dizer cristão raiz, né? Eu não vou dizer o outro tipo de cristão para não fazer propaganda. Mas o cristão raiz, esse advogado, eu vejo aqui o advogado ali, lembro, catedrático de Oxford. Hoje todo mundo sabe o que é Oxford, né? Ele era catedrático de lá, no século XVI. Doutor, professor, praticamente uma das melhores universidades do mundo, das mais antigas. E o segundo, um bispo da Igreja Católica, chamado John Fisher, que era chanceler de uma outra universidade, não menos famosa, que muita gente já ouviu falar, Cambridge, lá no Reino Unido. E esses 2 homens fizeram uma belíssima história de um testemunho, porque um era da ciência, político, estava dentro do rei, do império, e o outro, homem de Deus dentro da igreja, bispo, autoridade máxima da Igreja Católica da Inglaterra. Mas, no caminho deles, cruzou um rei chamado Henrique VIII, casado com a rainha Catarina de Aragão. Mas esse rei, sem vergonha, ele tinha suas amantes, e aí ele inventou uma desculpa que a rainha Catarina não dava filho homem para ele, porque ele queria um filho homem para sucedê-lo no trono, e tinha uma filha mulher, chamada Elizabeth, que depois acaba assumindo o trono, fica, paga a língua, ficou mais de 60 anos no trono, e nós temos agora lá a Elizabeth, que está lá, a Vitória que foi antes, né? Parece uma coisa interessante isso, né? Mas vejam bem, ele chega no bispo e fala para o bispo: eu quero que o senhor declare a nulidade do meu casamento para eu casar com a amante que chamava Ana Bolena. E o bispo falou: entra com a papelada que a gente vai estudar. E o bispo olhou e falou assim: mas não tem nada de ilegal aqui. Não tem jeito, o senhor não pode casar. O matrimônio é indissolúvel nesse caso. O matrimônio para a igreja é um sacramento, é indissolúvel. O que ele fez? Ele foi atrás do advogado Thomas More, catedrático, respeitado na corte, para que ele convencesse o bispo. Só que ele esqueceu que Thomas também era muito católico. E Thomas disse para ele: não posso. De forma nenhuma, nem falar com o bispo eu vou tentar, porque o bispo está certo. E meus irmãos, daí o que o rei fez? Por isso que eu falo, olha só, o rei mandou prender os 2, e o rei declarou que o chefe supremo da igreja católica na Inglaterra era o rei, ou a rainha. E ele se tornou o chefe supremo, e ali naquele momento nascia a igreja anglicana. E até hoje, eu não sei se vocês sabem, quem é o chefe não é pastor, não é padre, não é bispo, não é papa. O chefe da igreja anglicana é a rainha Elizabeth. Ela é a chefe suprema da igreja. E essa história começou aqui. E eu fiz questão de, neste dia, falar isso, justamente porque às vezes a gente vê tantos religiosos andando de braços dados com políticos sem vergonha, atrás de seus interesses, e a gente vê 2 homens, que depois de ir para a masmorra, de ir para a torre, ficar preso muito tempo, tiveram suas cabeças cortadas, foram decepados, mas não negaram a fé. E é de cristão raiz assim que nós estamos hoje precisando. E eu encerro lendo um trecho de um poema de Thomas More, chamado Oração para o Bom Humor. Quanto nós estamos precisando disso, quando se vê tanta tristeza e tanto ódio. Ele diz assim: Senhor, dai-me uma boa digestão, mas também algo para comer. Dai-me saúde do corpo, mas bom humor para manter este corpo.
Dai-me uma alma que desconheça o aborrecimento, que desconheça os resmungos e suspiros, que desconheça as reclamações e que aprenda a dominar aquilo que se chama eu. Senhor, dá um senso cômico, a graça de compreender uma piada para conhecer um pouco da alegria em minha vida e também reparti-la com os outros. Amém. E antes de morrer, ele escreveu uma carta para a filha dele chamada Margarida, e eu encerro então agora de vez. Ele diz assim: fica tranquila, Margarida, fica tranquila, minha filha, não te preocupe com o que possa acontecer comigo neste mundo. Nada poderá acontecer que Deus não queira. E tudo quanto Ele quiser, mesmo que pareça mal, é na verdade muito melhor do que eu poderia desejar. Então que nós possamos ficar com esses exemplos de mártires, de santos da nossa igreja, com a nossa patrona Santa Rita, para continuar caminhando rumo à porta estreita.